Amém? Gente, semana passada começamos uma série de mensagens chamada Antes do Fim. E na última semana nós dizemos que nós fomos direcionados pelo Espírito Santo, entendendo que estamos vivendo os últimos dias na terra. Por isso que nós estamos pregando essa mensagem. Mas a pergunta que nos vem à mente quando nós falamos sobre os últimos dias e os últimos acontecimentos é: como viver enquanto nós estamos esperando o retorno de Cristo Jesus? Como nós devemos viver? A Bíblia ensina que nos últimos dias três coisas acontecerão segundo as Escrituras. As pessoas esfriarão o seu amor, a verdade será distorcida e a fé será testada. Três coisas que a Bíblia nos mostra que aconteceria antes de vir o fim. Jesus mesmo disse que o amor de muitos se esfriaria. Sabe? E nos últimos dias nós veremos exatamente isso. As pessoas se esfriando em sua fé, as pessoas se esfriando em seu amor com a sua própria família, as pessoas se distanciando uma das outras, a verdade muitas vezes sendo distorcida e a fé nossa sendo provada dia após dia. Então surge essa pergunta que eu fiz para você: como eu posso viver na escuridão enquanto Jesus não volta? Enquanto Jesus não retorna, como eu posso viver, sendo que a escuridão só aumenta, as trevas estão aumentando sobre dia após dia? Como permanecer fiel a Deus quando nós estamos um dia após outros mais próximo do fim? E por isso eu quero pregar essa mensagem hoje, trazer uma reflexão para vocês sobre 4 maneiras de viver como Jesus nos últimos dias. 4 maneiras de viver como Jesus nos últimos dias. Sabe, essa era exatamente a atenção que os cristãos do primeiro século viviam em Tessalônica. Era uma igreja nova, cheia de novos convertidos em Jesus, pessoas que tinham a convicção de que Jesus iria voltar e iria acontecer. Eles estavam vivendo os últimos dias. E semana passada eu expliquei aqui que eles não estavam errados. Por quê? Porque os últimos dias começou a acontecer a partir do momento que Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus. Quando o Espírito Santo desce, o que acontece? Ali se inaugura os últimos dias dessa fase que nós estamos vivendo. Sabe? E como nós podemos viver esses últimos dias? Parei para refletir sobre isso e algumas coisas me veio à mente. Sabe, nós devemos entrar em pânico, nós devemos nos esconder, ou até mesmo recuar na nossa fé. Ou outros diriam: pastor, eu vou aproveitar ao máximo, eu vou viajar, gastar todos os meus recursos, porque afinal, se Jesus voltar, eu pelo menos aproveitei minha vida. Outros ainda diriam assim: eu vou comer tudo que eu posso. Até porque no arrebatamento as calorias vão ser canceladas, não haverá mais calorias. Eu posso ser arrebatado e lá eu serei transformado no meu corpo de glória. Talvez algumas pessoas teriam esses mesmos questionamentos e talvez essas respostas, sabe? Mas Paulo responde claramente para nós que nos últimos dias nós não devemos ser medrosos nem tolos, mas sim fiéis até o fim. Fiéis até o fim. Sabe por quê? Porque o nosso tempo é curto. Então, cada conversa, cada relacionamento, cada escolha importa e cada momento vivido é importante. Mas a boa notícia é que nós não iremos enfrentar esses últimos dias sozinhos na terra. Jesus está conosco. Jesus está nos fortalecendo dia após dia. E por isso que cada relacionamento, cada conversa, cada tempo desprendido servindo a Jesus e ao seu reino, vale a pena dia após dia. Por quê? Eu tenho a convicção que Jesus está comigo. Jesus está comigo, Jesus está do meu lado. Ele está fortalecendo a minha fé. Quem está entendendo? Amém?
Então, sabendo disso, eu quero que você agora feche seus olhos por um minuto. Eu sempre gosto de orar antes de começar uma ministração. Porque eu acredito que, por mais que nós oramos, chegamos mais cedo, fazemos toda a nossa preparação do culto, nunca é demais a gente pedir a Jesus. Senhor Jesus, essa é a sua palavra. Nós iremos ministrar aqui com muito temor e amor, Senhor, com a sua igreja. Eu peço ao Senhor que o Senhor fale conosco. A tua palavra, Senhor, ela não volta vazia, mas ela atinge o objetivo para aquilo que ela foi lançada. Em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor que onde tiver um coração triste, seja o Senhor a renovar essa vida hoje. Senhor, onde tiver uma pessoa que precisa ouvir essa palavra, que o coração dela esteja disponível e essa semente caia num coração fértil. Em nome de Jesus, usa a minha vida mais uma vez. Eu peço ao Senhor, cuida da tua igreja, Senhor. Fale da melhor forma para que eles entendam. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, voltando aqui àquilo que nós estávamos dizendo, segundo o livro de Atos, capítulo 17, Paulo prega por 3 finais de semana seguidos em Tessalônica. E então ele começa a ser perseguido pelos judeus. Eu dei uma pincelada sobre isso semana passada. Sabe, o tempo de Paulo é muito curto naquela cidade, ele fica por muito pouco tempo, mas ainda assim nasce uma igreja por conta que o evangelho de Jesus não é simplesmente lançado com palavras, mas sim também com poder e transformação para a vida das pessoas. E Paulo, após ir embora daquela cidade, ele começa a se preocupar com aquilo que havia acontecido, dele ter saído tão rapidamente daquele lugar. E ele começa a escrever essa primeira carta aos Tessalonicenses. Quem leu a carta de 1 Tessalonicenses comigo durante a semana? Amém, muito bom, parabéns. Sabe, Paulo escreve essa carta para defender a sua integridade que estava sendo manchada pelos judeus e mostrar justamente como o nosso tempo é curto. Ele tinha passado por isso. Dessa forma, Paulo vai apresentar e responder a pergunta que nós fizemos no início. Como viver nesses 4 princípios, nesses últimos dias? Os 4 princípios que vamos ver hoje. E eu quero ler com você já. O primeiro princípio é, fale com ousadia. O segundo é, viva com pureza. O terceiro, ame profundamente e persevere fielmente. Vamos repetir comigo? Fale com ousadia, viva com pureza, ame profundamente e persevere fielmente. Agora mais forte. Fale com ousadia, viva com pureza, ame profundamente e persevere fielmente. Amém? E o primeiro fundamento que eu queria falar com vocês é: fale com ousadia, declare Cristo, mesmo que isso tenha um alto custo para você. Sabe? E talvez seja por isso que eu pedi para você levar um desses cartões, para que você entenda esse primeiro ponto. Sabe, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 2 diz assim: irmãos, vocês sabem que a nossa visita a vocês foi inútil, é isso? Não foi inútil. Antes, tendo sofrido e sido maltratado em Filipos, com a ajuda do nosso Deus, quem ajudou Paulo? O nosso Deus. Tivemos coragem de anunciar o evangelho em meio a muita oposição. Sabe o que está acontecendo aqui? Paulo está dizendo que já havia sofrido antes. Ele está se referindo ao que aconteceu em Filipos antes dele chegar em Tessalônica. A Bíblia mostra no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas estão em Filipos e eles levam a maior surra da história da vida deles. Eles são espancados em praça pública. Eles são presos, eles são açoitados injustamente.
E o que acontece ali? Quando acontece tudo isso em Filipos, eles partem daquela cidade após serem libertos da prisão e chegam a Tessalônica, não animados simplesmente porque havia acontecido um avivamento. Não, pelo contrário, o que estava acontecendo ali? Eles estavam chegando em Tessalônica machucados e feridos pela última surra que eles haviam tomado pelo Evangelho. Eles tinham apanhado pelo Evangelho. Sabe, em Atos 16 fica muito claro sobre isso. Por isso que Paulo, quando vai começar a escrever em Tessalonicenses, ele diz assim: anunciamos o Evangelho em meio à forte oposição. Não era algo simples que eles estavam fazendo. Agora eu quero que você perceba, eles não estavam somente reagindo a comentários negativos na internet acerca da fé deles. Eles não estavam simplesmente se debatendo com alguém que revira os olhos enquanto você faz uma oração num lugar público. Não, eles tinham apanhado por conta do Evangelho. Ele está falando de uma violência real, ódio em massa, perseguição por conta da causa de Cristo. Algo que ameaçava literalmente não só a sua imagem, não só a sua reputação. Eles estavam sendo ameaçados a sua própria vida. Sabe? E como Paulo consegue pregar com ousadia mesmo diante dessa situação? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 2, nos responde isso. Ele responde: com a ajuda do nosso Deus. Com a ajuda do nosso Deus é possível avançarmos. Com a ajuda do nosso Deus é possível sairmos de um lugar e irmos para outro. Com a ajuda do nosso Deus é possível caminharmos em fé. Com a ajuda do nosso Deus é possível mudar qualquer circunstância na nossa história. Com a ajuda do nosso Deus é possível fazer com que pessoas conheçam a Cristo. Ele é o maior interessado nessa causa. E por isso eu digo para você que também é assim que você fará. Você também pode fazer ao compartilhar o Evangelho de Jesus com alguém. Falando com ousadia, não pela sua força, mas pela força dele. Não pela sua sabedoria humana, mas pela sabedoria dele. Não pela sua verdade, mas através da perspectiva da verdade de Cristo, que reina na sua vida. Quem está entendendo? Sabe, é assim que nós faremos. Sabe, muitos aqui vão se identificar com isso que eu vou dizer. Quantas vezes alguém chega até nós, pede um aconselhamento, nós não temos nada para falar com aquela pessoa. Aquela pessoa fala um monte de coisa para nós e de repente algo vem na nossa mente e nós podemos compartilhar algo com ela. Quem já passou por isso? Eu passei por inúmeras vezes, inclusive dentro dessa sala pastoral. Não tinha nada para falar para as pessoas. Simplesmente estava na dependência de Jesus. E sabe, isso não é uma exclusividade do pastor. Isso não é uma exclusividade dos nossos pastores, não. Isso aí também é disponível para você. Sabe, ao ouvir alguém, dê ouvidos e dê atenção e peça ao Senhor para falar algo ao seu coração. Eu tenho certeza que Jesus irá falar com a pessoa através da sua vida. Sabe, de nós mesmos não é possível. Sabe por quê? Porque quem está sobre nós é o Espírito Santo. E quando ele fala, é muito melhor do que eu e você estar falando por si só. Sabe, naquele momento em que você abre a sua boca e recebe algo de Deus, algo que vem na sua mente de repente, que jamais você imaginaria, você sabe que é o Espírito Santo direcionando aquilo que está acontecendo. Assim também é quando você ora por alguém, e talvez muitos aqui pensem: pastor, eu não sou pastor para orar por ninguém. Eu nem sei orar, pastor. Não se preocupe em como orar. Esteja disponível. Se alguém te pedir uma oração, esteja disponível a orar por alguém, a declarar vida sobre aquela pessoa. Peça orientação ao Espírito Santo. Quem está entendendo? Sabe,
Não se preocupe, sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai colocar as palavras certas na sua boca. Esteja somente disponível para fazer algo para o Senhor. Esteja disponível. Por isso que nós estamos falando que nós temos que falar com ousadia. Quem está entendendo? Amém? Sabe? Nos últimos dias, a verdade de Deus nem sempre será popular, sabe? Mas como Paulo, nós iremos falar com ousadia, mesmo que isso custe um alto preço para nós, mesmo que custe amizades, mesmo que custe muitas vezes o nosso conforto. Lembre-se que Paulo não simplesmente ele foi atacado nas redes sociais, ele sofreu uma agressão física por conta do evangelho. E anos mais tarde, sabe o que acontece? Paulo é decapitado em Roma por causa do evangelho de Cristo. Sabe, a perseguição naquela época era real, sabe? E o que eu aprendo com Paulo é: ousadia não significa ausência de medo. Ousadia não significa ausência de medo, significa que sua convicção é maior do que o seu medo. A sua convicção é maior do que aquilo que pode causar medo pela sua própria vida. A convicção do Evangelho de Jesus na sua vida, ela tem que ser maior do que qualquer medo sobre a sua história. Quem está entendendo? Eu não posso ter medo mais de falar de Jesus, de falar a respeito de Cristo. Sabe, Jesus está voltando e isso me dá coragem suficiente para pregar o seu evangelho. Como somos ousados então, pastor? Com a ajuda do nosso Deus. Buscando essa ousadia dia após dia. Sabe como você busca? De joelhos no seu secreto. Enquanto você está lá no seu secreto, você cria relacionamento com Ele. E a hora que você menos espera, você tem coragem para dar um passo a mais em favor do seu reino. Quem está entendendo? O segundo ponto dessa mensagem é: viva com pureza. Viva para agradar a Deus, não para agradar as pessoas. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4 ao 6, diz assim: pelo contrário, falamos como homens a quem Deus aprovou e confiou o evangelho, não para agradar as pessoas, preste bem atenção nisso, não para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês sabem bem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é nossa testemunha. Também não buscamos glórias de homens, quer de vocês, quer de outros. Paulo está sendo enfático nisso. Paulo está dizendo claramente aqui: nós não estamos aqui simplesmente para agradar pessoas, nós estamos aqui para agradar a Deus. Ele está nos defendendo, ele está se defendendo daqueles críticos que estavam se levantando naquele tempo, espalhando mentiras a seu respeito, espalhando com segundas intenções para que eles fossem perseguidos. Mas Paulo começa a se defender por quê? Porque nos últimos dias, o maior perigo para a sua fé será viver buscando a aprovação das pessoas. O maior perigo para a nossa fé será buscar a aprovação de pessoas. Sabe por quê? Quem tem que nos aprovar não são as pessoas ao nosso lado, é o próprio Deus quem tem que nos aprovar. Quem tem que nos aprovar? E não é possível ser aprovado sem ser testado. Não é possível ser aprovado sem ser provado. Sabe? E como é fácil cair nessa armadilha de tentar agradar a todos. Nós queremos que todas as pessoas gostem de nós. Nós queremos ser aceitos. Nós queremos ser influentes. Nós queremos ser incluídos. Sabe? Nós sabemos o que é certo, mas ainda assim continuamos muitas vezes seguindo a multidão, porque não queremos simplesmente parecer diferentes. Nós não queremos muitas vezes que as pessoas percebam que nós somos cristãos. Nós não queremos que as pessoas percebam que nós servimos a um Deus
que pode todas as coisas. Nós nos preocupamos tanto com o que os outros pensam a respeito de nós. E muitas vezes que nós esquecemos daquilo que Deus pensa ao nosso respeito. E isso é um perigo. Sabe por quê? Paulo aqui sabia que a maneira mais rápida de esquecer aquilo que Deus pensa a respeito de você é ficar obcecado com o que as pessoas pensam acerca de você. É o que ele está dizendo no texto. Ele não estava preocupado com o que iriam dizer a respeito dele, mas ele tinha a sua imagem, ele tinha o seu caráter ilibado, ele estava ali de corpo, alma e espírito, ele estava ali simplesmente dizendo o que ele estava fazendo, com toda a pureza do seu coração. Quem está entendendo? Por isso que nós estamos dizendo, viva com pureza, viva com pureza. Não estamos tentando agradar pessoas, estamos tentando agradar a Deus. Sabe, e Jesus também nos avisou que quanto mais nós se aproximássemos do seu retorno, maior seria a resistência contra nós, maior seria a resistência contra a igreja. Toda vez que você dá um passo de fé, a oposição espiritual ela aumenta, ela também dá um passo. Sabe, o diabo não resiste a quem está parado, o diabo sempre irá atacar quem está avançando. Portanto, se você está sendo atacado pelo inimigo, se a sua vida está sendo confrontada, eu tenho boas notícias para você hoje. Você está dando passos de fé. Você está caminhando para a direção certa. Você está caminhando para a direção de Jesus. Não se preocupe com a oposição, se preocupe em agradar ao Senhor e Ele mesmo irá te livrar. Não se preocupe com a oposição. Sabe, quando você e eu começamos a ser ousados, nós passamos a viver com pureza e o inimigo vai tentar sempre nos empurrar para trás, nos tirar do meio do caminho. Sabe por quê? Porque é de interesse dele, porque nós passamos a ser uma ameaça. Nós estamos indo contra ele, nós estamos avançando contra ele e passamos a ser uma ameaça para o seu reino. Mas eu quero que você se lembre hoje aqui, você não pode agradar a todos, mas você pode e deve agradar a Deus. A partir do momento que você começa a agradar a Deus, por mais que a oposição esteja contra a sua vida, você está firme em Cristo, você sabe para quem você está fazendo, você sabe por quem você está falando, e você sabe para onde você está indo. Quem está entendendo a mensagem? Você jamais vai conseguir agradar todo mundo. Sabe, nem o próprio Jesus conseguiu fazer essa feita. Você jamais vai conseguir agradar todo mundo, mas você pode agradar aquele que deu a vida por você. Você pode agradar a Ele com suas atitudes. Então o que nós vamos fazer, pastor? Nós vamos falar com ousadia e viver com pureza. Fale com ousadia e viva com pureza. E o terceiro ponto dessa mensagem é: ame profundamente. Sabe, nós não apenas compartilhamos o Evangelho, nós compartilhamos a nossa vida. E Paulo deixa algo escrito no versículo 7 e 8 de 1 Tessalonicenses 2. Assim como uma mãe que amamenta e cuida com carinho dos seus filhos, também nós cuidamos de vocês. Paulo está dizendo isso para a igreja. Tanto os amamos, que tivemos o prazer em compartilhar com vocês, não apenas o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Paulo tinha compartilhado a sua história, a sua vivência. Paulo não tinha simplesmente falado sobre as boas novas de Cristo. Ele se envolve com aquela igreja. Paulo está dizendo: nós não apenas pregamos a vocês, nós vivemos com vocês. Nós estamos com vocês.
Nós cuidamos de vocês. Nós amamos vocês profundamente. E isso, infelizmente, é o oposto da maneira que muitos vivem hoje. Porque a cultura atual você pode até morar do lado de uma pessoa, você nem sabe o nome dela. A pessoa te manda uma mensagem e você muitas vezes até ignora. Ou até mesmo te liga. Você dá aquela tirada de lado. Às vezes a pessoa está precisando simplesmente de uma oração. Infelizmente isso faz parte da nossa cultura hoje. Mas que o seu posicionamento a partir de hoje seja se posicionar em Cristo, para que mais pessoas conheçam a verdade do Evangelho. Sabe, nós vivemos num mundo que é muito mais fácil comentar um post do que sentar à mesa com alguém. E eu vou repetir isso aqui. Nós vivemos em um mundo que é muito mais fácil nós comentarmos um post do que sentarmos à mesa com alguém para compartilhar a vida. Nós não queremos ter contato muitas vezes, sabe? Mas quando eu olho para o Evangelho, eu vejo que os seguidores e os discípulos de Jesus não é assim que eles se portam. Não é assim que eles vivem. Principalmente quando nós estamos falando dos últimos dias. Um seguidor de Jesus, sempre ele olha uma oportunidade de falar acerca do Evangelho de Cristo. E algo que aconteceu comigo essa semana. Sempre paro no mesmo posto para abastecer, quando estou saindo de Marília. E sempre o mesmo frentista vem me receber para abastecer meu carro. E eu intencionalmente falei para ele: você participa de alguma igreja? Ele falou não. E ali começamos uma conversa, preguei sobre Jesus para ele. Pastor, ele veio na igreja? Não. Mas a mensagem foi pregada. A mensagem não deixou de ser anunciada. Não perca a oportunidade de falar de Jesus. São os últimos dias da igreja na terra. Quando você chegar lá no céu, quantas pessoas poderão te abraçar e dizer assim: obrigado por aquela mensagem que você me enviou hoje. Obrigado por aquilo que você fez aquele dia. Obrigado por sentar à mesa comigo e me aconselhar. Obrigado por orar por mim quando eu não tinha mais esperança. Obrigado porque você fez a diferença enquanto muitos não queriam fazer a diferença. Quantas pessoas? Fica essa reflexão para você hoje. Que o seu caminho seja mudado a partir dessa mensagem. Sabe? Que a sua história seja mudada a partir dessa mensagem. Sabe? Por isso que o Paulo, quando fala sobre se entregar, fazer, compartilhar a sua vida, ele usa o exemplo de uma mãe. Como uma mãe amamenta o seu filho. Sabe por quê? Uma mãe, ela não apenas alimenta o seu bebê. Uma mãe, ela entrega o seu corpo, ela entrega o seu tempo, ela entrega o seu coração, ela entrega a sua alma. Assim, Paulo entregou a sua vida para pregar aquela igreja, para nascer aquela igreja. Que esse seja o nosso objetivo de vida. Sabe, Paulo está dizendo aqui, quando nós amamos como Cristo ama, nós não oferecemos só palavras, nós oferecemos a nossa própria vida. Sabe, e aqui revela algo profundo sobre o ministério pastoral. Pastor Tiago está aqui, pastor Sidney também está aqui, e nós, pastor Sandro está servindo ali no Mundo Ok, nós sabemos disso. Quantas vezes nós se dedicamos em buscar e estar sentado com pessoas, simplesmente para cuidar de pessoas, porque nós sabemos para quem estamos fazendo. Mas isso não é uma exclusividade de uma equipe pastoral. Isso aí é liberado para todo discípulo de Cristo. Todo discípulo, todo seguidor de Cristo está habilitado a falar com ousadia, a viver com pureza e amar intencionalmente as pessoas. Todos os discípulos de Cristo estão habilitados a isso. E sabe o que eu aprendo? Sendo pastor hoje, é impossível se importar com alguém sem se envolver com ela.
É impossível você fazer isso. Quantas vezes nós sentamos com pessoas, choramos com eles, e quando nós vamos embora, ao orar na nossa casa, nós lembramos daquilo que a pessoa está passando, choramos junto com elas ainda. Sabe, eu estou pregando essa mensagem, uma mensagem de consciência para você, para que você vá além. A minha missão aqui é fazer que não só vocês se alimentem aos domingos, a minha missão aqui é fazer com que você dê um passo a mais de fé. A minha missão aqui é fazer com que você viva o evangelho genuíno de Cristo. A minha missão aqui é fazer com que você tenha clareza em sua mente onde você está e para onde você está indo. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo não se protege, ele se entrega. O amor de Cristo não se protege, ele se entrega. Jesus disse que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Mas o que eu e você deveríamos dizer, deveríamos fazer, é não deixar o nosso amor se esfriar. Jesus disse, no final dos tempos, uma das características era que o amor de muitos se esfriará. Mas eu acredito numa parcela da igreja, desta igreja, que não fará parte daquela parcela que Jesus disse que não se esfriará o amor. Jesus não disse que todos se esfriariam, não. Jesus disse que alguns, muitos, se esfriaria. Que eu e você permaneçamos aquecidos em Cristo, em amor. Nós podemos fazer parte dessa parcela. Nós podemos fazer parte dessa história. Sabe, quando o mundo se esfriar, os nossos corações têm que estar mais aquecidos para que nós possamos receber as pessoas que Jesus nos confiou e trazer esperanças para elas. Quando as pessoas fecharem as suas portas, nós abriremos as nossas vidas. Foi isso que Jesus fez. E se nós somos seguidores de Jesus, nós temos que ter essa consciência. Por isso que nós decidimos falar com ousadia, viver com pureza e amar profundamente. E o quarto ponto dessa mensagem, para finalizar, é: persevere fielmente. Permaneça firme quando a pressão ainda for maior. Sabe, Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 7 a 8, diz assim: assim, irmãos, em toda a nossa angústia e perseguição. Ele falou que estava em alegria? Era alegria, igreja? Como que era? Angústia e perseguição. Assim, irmãos, em toda a nossa angústia e perseguição, ficamos consolados por causa de vocês, por causa da sua fé. Pois agora realmente vivemos, já que vocês estão firmes no Senhor. A maior alegria de Paulo era saber que aquela igreja, por mais que estavam passando por tudo aquilo, eles permaneciam firmes em Cristo. Paulo tinha sido espancado, lembre-se desse contexto. Paulo tinha sido ameaçado de morte. Ele temia que novos cristãos, aqueles novos cristãos de Tessalônica, pudessem desistir diante daquela perseguição. O temor dele era esse. Mas quando ele ouve que aqueles homens e mulheres que ali estavam, eles estavam firmes no Senhor, ele também se alegra com eles. Paulo diz: agora sim nós realmente vivemos. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso trabalho não foi em vão. Nós sofremos perseguição, nós apanhamos, nós fizemos tantas coisas, mas Cristo foi anunciado e vocês estão firmes em Cristo. Isso importava mais do que qualquer coisa para Paulo. Perseverar fielmente. Isso faz a diferença nos últimos dias. Sabe? Quando Paulo fala a respeito disso, ele está dizendo: viver fielmente não é fácil. Principalmente nos últimos dias. Porque nesses dias, se prepare, conforme os anos forem passando, a perseguição contra a igreja vai aumentar. Aquilo que viveu-se nos primeiros séculos da igreja, se prepare, porque virá tempos que nós seremos perseguidos.
Eu estou sendo muito claro com você aqui. Não é para você ter medo, mas eu estou te dizendo para você tenha clareza. Pastor, não vou ser mais cristão. Então, a partir de agora, eu vou abandonar a minha fé. E a sua eternidade? O que você vai fazer com ela? É uma escolha, sabe? Mas a tendência é que as coisas vão piorando. Jesus disse isso. Jesus nos deixou uma promessa, na verdade. Benditos serão vocês quando forem perseguidos por causa do meu nome. Benditos serão vocês, bem-aventurados serão vocês quando levarem vocês à prisão. Sabe por quê? É lindo quando o discípulo alcança a mesma altura do mestre. Jesus também foi perseguido. Se eu e você estamos sendo perseguidos de alguma forma, é lícito que isso aconteça. É natural que isso aconteça. Sabe? E por mais que os dias são maus, a minha missão e a sua missão é perseverar fielmente. E Paulo nos deixa mais uma recomendação. Efésios capítulo 6, versículo 13 diz assim: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que quando chegar o dia mau, vocês possam permanecer firmes, e depois de terem feito tudo, continuem inabaláveis. Continuem inabaláveis. Continuem inabaláveis. Sabe? E essa é uma mensagem, é uma linguagem de batalha. Não é ficar parado simplesmente numa fila, não. É como um soldado estar pronto para guerrear a respeito de uma causa, a respeito de um reino, a respeito de um povo. É como um soldado pronto para a batalha, os pés firmes, o escudo erguido e o coração decidido a não recuar mais. Sabe? Paulo deixa claro: você não está em pé sozinho. Quando a sua fé ainda está fraca, Jesus continua sendo a sua força. Jesus continua sendo aquele que te dá direcionamento. Jesus continua sendo aquele que fortalece o seu espírito. Sabe, Paulo dizia que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E quando eu penso estar forte, aí é que eu sou fraco. A matemática de Deus nunca será a mesma que a nossa. Então não se preocupe somente em agradar o Pai. Se preocupe em agradar a Deus nesses últimos dias. Sabe por quê? Porque quando a tentação parece ser forte, Jesus ainda nos dá uma saída. Quando o inimigo ataca, Jesus é o seu escudo. Sabe, quanto maior for a pressão, mais a presença de Deus está sobre a nossa vida. E aqui eu me lembro de 3 personagens da Bíblia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, eles não renunciaram o Deus que eles serviam, o Deus Todo-Poderoso, e a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Mas quando eu e você entramos dentro da fornalha, quando aqueles homens entram dentro da fornalha, é possível ver o 4º homem passeando junto com eles. É possível ver o 4º homem junto com eles. Sabe, não é simplesmente um homem comum, não. É um homem semelhante ao Filho do Deus Todo-Poderoso. Eram palavras daquele rei que falou aquilo. Por isso, não se preocupe. Não se preocupe. Se a provação está alta sobre a sua vida, continue firme. Se as coisas não estão saindo do teu jeito, olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Por isso, e hoje eu tenho uma palavra específica para você. Uma promessa que Jesus colocou no nosso coração. Isaías capítulo 43, versículo 2 diz assim: quando passares pelas águas. E a Bíblia é enfática que Deus não irá nos livrar de passar pelas águas. Mas quando vocês passarem pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Nem chama alguma arderá sobre você. Eu não sei se você está entendendo, mas essa é uma promessa de Deus para a sua vida.
Ainda que as coisas não estejam saindo da forma que você espera. Se você está preocupado em agradar a Ele, não se preocupe que as coisas não vão sair do seu controle, do controle de Deus. Saiu do seu controle, mas não sai do controle de Deus. Descansa o seu coração. Deus nunca irá te abandonar. Ele ainda continua no controle. E para finalizar, eu quero fazer 4 perguntas aqui, deixar 4 perguntas para a sua reflexão. E a primeira pergunta é: onde Deus está me chamando para compartilhar a minha fé, mesmo que isso me custe algo? É no seu trabalho? É onde você está todos os dias? É lá no meio da sua família, da sua parentela? Onde é? Segunda pergunta: quando eu me preocupo mais em agradar pessoas do que agradar a Deus, quando é que eu estou fazendo isso? Será que minha vida está assim? Talvez quando você está entre amigos, tentando se encaixar ali, ou quando você esconde a sua fé para não parecer-se diferente. Sabe, não posso demonstrar que eu sou cristão aqui nesse ambiente, senão eu serei rejeitado pelas pessoas. Pergunte ao Espírito Santo: onde eu tenho buscado a aprovação humana mais do que a sua, Espírito Santo? Pergunte ao Senhor. A terceira pergunta: quem eu tenho mantido à distância que Deus está me chamando para amar? Quem eu tenho mantido à distância que Deus está me chamando para amar? Sabe, a cultura diz: proteja o seu tempo, cuide-se de si. Mas Jesus diz: negue-se a si mesmo. Ame o seu próximo. Sabe, quando Jesus me chamou e te chamou, Ele disse assim para mim e para você: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. Vinde a mim não nos custa nada, é só uma decisão. Só que depois que nós vamos até Ele, sabe o que acontece? Ele fala para nós: vinde após mim. E nesse detalhe, custa todas as coisas. Primeiro, Ele alivia o nosso fardo. E depois, quando nós se entregamos literalmente a Ele, nós passamos a caminhar com Ele. E isto nos custa decisões, nos custa muitas vezes se separar daquilo que nós fazíamos de errado e agora não podemos fazer mais. Nos custa muitas vezes se afastar de algumas pessoas que nos levavam para o mau caminho. E em vez de eu ser uma boa influência para ela é uma má influência para mim e me leva para longe de Deus. Sabe, vinde após mim, irá custar sobre a sua vida muita renúncia. Mas a partir do momento que você vai após Ele, esteja preparado para viver milagres com Ele. A partir do momento que você começa a andar com Ele, esteja preparado para viver milagres com Jesus. E a quarta pergunta: que provação Deus está usando para fortalecer a minha fé? O que para mim hoje parece ser um fardo, na verdade, é uma ferramenta de Deus que Ele está te usando, que Ele está usando para te moldar. Quem está entendendo? Aquilo que muitas vezes para você é um peso, Deus está usando isso para te aperfeiçoar no meio do caminho, te aperfeiçoar para a sua obra, te levar para algo maior. E Paulo encerra esse terceiro capítulo de 1 Tessalonicenses com uma oração muito poderosa. E eu quero ler essa oração com vocês aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12 e 13, diz assim: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um pelos outros e por todos, tanto quanto o nosso por vocês, que Ele fortaleça o coração de vocês
para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém. Paulo finaliza o 3º capítulo orando essa oração. O fato é que nem eu e nem você sabemos o dia e nem a hora da volta de Jesus. Mas nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias antes do fim. Sabe, o mundo está mais escuro, o mundo está em trevas, a pressão está se aumentando sobre os cristãos, sobre toda a terra, na verdade. Por isso, o alerta desse pequeno pastor aqui para você hoje é: não brinque com a sua fé. Não oscile em 2 caminhos. Há uma história de uma pessoa que estava em cima do muro. Acho que é comum essa história para vocês, mas eu quero lembrar aqui. Deus estava chamando ela: venha, venha para o nosso lado. Satanás do outro lado do muro. Estava bem tranquilo. Sabe o que acontece? Alguém pergunta: por que, Satanás, você está tão tranquilo? Não chama essa pessoa para descer para o teu lado, porque o muro já é meu. Não fique em cima do muro. Tenha consciência da sua fé. Se renda a Jesus. Esse é o tempo oportuno de você entregar a sua vida a Jesus. Esse é o tempo oportuno de você viver como Jesus viveu. Sabe, agora é a hora de se firmar em Jesus. Sabe, nos últimos dias, nós falamos com ousadia, vivemos com pureza na nossa alma, amamos profundamente e vamos perseverar fielmente. Falamos com ousadia, vivemos com pureza, amamos profundamente e vamos perseverar fielmente. Amém? Feche seus olhos por um minuto.